Bom, vamos partir agora para a nossa discussão a respeito da conjugação verbal. Bom, você já sabe que um verbo em português, ele pode ser escrito de mais de 60 maneiras diferentes. Isso significa que por causa das flexões verbais, cada verbo da língua admite muitas terminações diferentes. Pois bem, quando a gente fala que a gente vai conjugar um verbo, a gente está dizendo que a gente vai apresentar todas as suas flexões. Pois bem, a gente pode começar falando sobre a existência de três grandes grupos de verbos. Existem os verbos que a gente chama de verbos regulares. Existem os verbos que a gente chama de verbos irregulares. Existem os verbos que a gente chama de verbos defectivos. Bom, vamos pensar, por exemplo, num verbo regular. O verbo comer, ele é um verbo regular. Por quê? Porque ele é conjugado de acordo com um modelo que todo falante nativo da língua tem na cabeça. O verbo irregular é aquele que não é conjugado de acordo com esse modelo. Por exemplo, o verbo fazer. Você já deve ter reparado, por exemplo, que uma criança, quando vai conjugar um verbo como fazer, tem uma tendência a se complicar. Então, imagine a situação em que um garoto fez alguma coisa, brigaram com ele, e ele lá do alto dos seus 3, 4 anos diz: "Poxa, mas eu não fazia nada." Por que será que a criança diz fazi em vez de fiz? Ora, porque ela está fazendo uma analogia com os verbos regulares. Comer, comi. Varrer, varri. Bater, bati. Fazer, fazi. No entanto, esse verbo fazer é a comprovação de que nem todos os verbos da língua podem ser conjugados por esse modelo. E isso é importante que se diga, não é uma característica do português. Todas as línguas têm determinados verbos que são irregulares. E existem verbos que a gente vai dizer que são muito irregulares. São aqueles verbos que têm defeito de conjugação, são os verbos defectivos. Um exemplo é o verbo abolir, o verbo colorir, o verbo demolir, o verbo falir, que não são conjugados em todas as pessoas. No caso do abolir, por exemplo, ele começa a ser conjugado no presente apenas pela segunda pessoa. Não se diz eu abolo ou eu abulo no padrão culto da língua. Agora, antes de entrar na discussão sobre os regulares e os defectivos, vale a pena a gente conhecer os verbos regulares. Pois bem, coloquei 3 verbos aqui. O verbo cantar, o verbo bater e o verbo partir. O verbo cantar é o verbo da primeira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, maior parte dos verbos da língua. Bater são os verbos da segunda conjugação, os verbos terminados em er. Partir, os verbos mais raros, terminados em ir, são os verbos da terceira conjugação. Olha, se só houvesse verbos regulares em português, seria muito fácil aprender a conjugá-los, porque todos seriam conjugados a partir do modelo do cantar, do bater e do partir. Vamos começar então pelo presente do indicativo? Me acompanha aqui, ó. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Verbo bater. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis, eles batem. Verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Será que você conseguiu perceber algumas coisas em comum entre esses verbos? Eu vou te ajudar. Dá uma olhada aqui nesses detalhes que eu apontei. Será que você conseguiu perceber que as terminações são sempre as mesmas, independentemente do verbo ser da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? Primeira pessoa termina em o, segunda pessoa termina em s, terceira pessoa não tem um final específico, primeira do plural mos, segunda do plural is, e quando o final não é is, eu já dou a dica para você, é des, terceira do plural, m. A única diferença, então, entre o cantar e o bater é a vogal temática. Você viu que no cantar é a, você viu que no bater é e. E veja que o verbo da terceira conjugação, olha que interessante, ele é quase igual. Dá uma olhada aqui, ó, ao verbo da segunda. A única diferença é no partimos,
e no partis, em que há uma troca aí do e por i e aqui desaparece o e. Mas o que eu queria que você entendesse é algo muito simples. Se você sabe conjugar o cantar, gente, você sabe conjugar todo o verbo regular do primeiro grupo. Quer ver? Verbo dançar. Eu danço, tu danças, ele dança. Nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Pode ser um verbo cujo significado você nem conhece. O verbo apropinquar-se. Eu me apropinquo, tu te apropinquas, ele se apropinqua. Nós nos apropinquamos, vós vos apropinquais, eles se apropinquam. Se o verbo é regular, ele é conjugado por esse modelo. O modelo do bater é o mesmo do comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. O do partir é o mesmo de aplaudir. Eu aplaudo, tu aplaudes, ele aplaude. Nós aplaudimos, vós aplaudis, eles aplaudem. Seria ótimo que todos os verbos fossem conjugados por esse modelo, mas não é isso que acontece. E existem alguns verbos irregulares que vocês precisam conhecer. Eu queria dar destaque, basicamente, a 4 deles, que são verbos muito usados. Vamos começar a conjugá-los? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo ver, o verbo ter, o verbo pôr e o verbo vir. Verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Bom, por que eu estou destacando esses verbos? Por 2 motivos. Primeiro, porque eles são verbos de largo uso na língua, então são aquelas irregularidades que você precisa conhecer. Mas mais importante do que isso é você saber que existem muitos verbos que são derivados deles e que são conjugados por esse modelo. Por exemplo, como é que você conjuga o verbo rever? Eu revejo, tu revês, ele revê. Nós revemos, vós revedes, eles revêm. Como é que você conjuga o verbo manter? Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. E o verbo pressupor? Eu pressuponho, tu pressupões, ele pressupõe. Nós pressupomos, vós pressupondes, eles pressupõem. E o verbo vir? E o verbo, aliás, intervir? Eu intervenho, tu intervens, ele intervém. Nós intervimos, vós intervindes, eles intervêm. O que eu quero que você perceba é que muitos verbos são conjugados pelo modelo do ver. Antever, rever, prever. Pelo ter, eu tenho a conjugação de deter, manter, abster, reter. Pelo pôr, supor, dispor, predispor, pressupor. Pelo vir, intervir, provir, advir. O que significa que conhecer essas conjugações aqui é importante não apenas por causa desses 4 verbos, mas por todos os seus derivados. A gente vai se concentrar, então, nessas aulas, basicamente nesse grupo de 4 verbos. Ver, ter, pôr e vir. Vamos lá? Tem um exercício para a gente fazer a respeito disso.